Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Startup americana financiada pelo Google e Amazon e rival do ChatGPT desembarca no Brasil. A OpenAI surpreende e anuncia um novo buscador para bater de frente com o Google. A BYD fecha uma parceria com a Uber para fornecer 100 mil carros elétricos. Por que a Cacau Show tem expandido tanto seus negócios para além dos chocolates? E a Lamborghini bate recorde de vendas no primeiro semestre de 2024. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E tem startup americana chegando no Brasil, é a Anthropic. É uma startup de inteligência artificial vista no mercado todo como a principal concorrente da OpenAI, a dona do ChatGPT, que desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, na última quinta-feira, na verdade, do dia 1º de agosto. A companhia americana, que é financiada pelo Google e pela Amazon e ambos ali aportaram 6 bilhões de dólares na Anthropic, vai liberar o acesso ao consumidor brasileiro do seu chatbot. O chatbot deles chama-se Cloud e é considerado, como eu falei, principalmente se esse chatbot, um dos principais adversários aí do ChatGPT. Esse assistente digital está disponível numa versão web e também na forma de aplicativo de celular para os sistemas Android, que é do Google, e o iOS da Apple para iPhone. Empresas também podem integrar o Cloud aos seus próprios sistemas. Qual é o diferencial aí? Uma das características que mais diferenciam o Cloud dos seus rivais é a capacidade de dar respostas personalizadas ao usuário. Segundo o brasileiro, esse cara aqui, que eu já vou falar mais dele, o Mike Krieger, brasileiro, e hoje é uma das principais lideranças aí da Anthropic. O que ele fala? Ele fala que o Cloud tem uma personalidade própria. Ele é informal, o chatbot é autorreflexivo e a empresa tem uma equipe aí destinada exclusivamente a desenvolver esses aspectos do sistema. Como eu falei, essa definição, vou repetir, foi dita por este brasileiro, Mike Krieger, que desde maio, a gente deu essa notícia aqui no Business, está de emprego novo. Ele é o chefe de produto e é responsável por supervisionar as funções de engenharia e também gestão de produtos, além do design da Anthropic. Agora, para quem não sabe, tem muita gente que sabe quem é ele, mas quem não sabe eu vou falar agora. O Mike Krieger, ele cofundou um aplicativo muito popular no planeta, especialmente aqui no Brasil. Ele cofundou, criou o aplicativo Instagram de compartilhamento de fotos, foi em 2010, foi uma criação dele e também de um sócio, e ele vendeu 2 anos depois para ninguém mais, ninguém menos que Mark Zuckerberg, da Meta. Foi aí considerado um negócio na época, né? Hoje o Instagram vale muito mais, mas na época foi um negócio de $1 bilhão. Hoje o Instagram vale muito mais do que isso, mas foi esse brasileiro que hoje está na Anthropic e que essa startup está chegando, já chegou no Brasil. Falando de Mark Zuckerberg, a Meta divulgou os resultados financeiros aí do segundo trimestre de 2024 e o balanço mostrou que a empresa de Mark Zuckerberg teve um lucro, eu tenho esse número até aqui no telão do Business, teve um lucro só no segundo trimestre, de 13 bilhões e 400 milhões de dólares. É uma alta muito significativa de 73%. Aí a Meta de Mark Zuckerberg crescendo nesse último trimestre. Bom, bastou, depois da divulgação desses números aí, as ações tiveram uma alta aí de 5,51% no pós-mercado de Nasdaq em Nova York.
A controladora aí do Facebook, né, do Instagram, do WhatsApp, ela registrou ainda uma receita líquida de mais de 39 bilhões de dólares, o que representa uma alta de 22% se a gente comparar com o mesmo período de 2023. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, atribui esse segundo trimestre aí ao avanço, esse bom resultado, ao avanço da empresa no setor de inteligência, claro, inteligência artificial é o que todo mundo fala, especialmente as gigantes de tecnologia. Ele diz o seguinte: nós tivemos um trimestre forte e a Meta AI está a caminho de ser o assistente de inteligência artificial mais usado no mundo até o final do ano. Ele está falando isso porque ele é um bom vendedor, né? Mas a gente vai saber até o final do ano se vai crescer ainda mais a inteligência artificial da Meta. O bilionário também destacou o lançamento do primeiro modelo de AI de código aberto em nível de fronteira e o anúncio, que a gente comentou aqui recentemente no Business, dos óculos, né? Do Ray-Ban, uma parceria com a Ray-Ban, óculos Ray-Ban Meta AI, além do crescimento dos aplicativos da empresa. E a Uber se juntou à BYD para ter 100 mil carros elétricos no aplicativo de mobilidade. De acordo com a parceria de vários anos, as duas empresas oferecerão aos motoristas preços de veículos mais baixos e financiamento. A parceria vai começar na Europa e na América Latina, depois vai expandir aí para o Oriente Médio, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Além de preços menores, vai ter também uma plataforma de financiamento. Essa ação tem a América Latina como uma das prioridades e eu vou chamar aqui no Business o vice-presidente da BYD no Brasil, o Alexandre Baldi. Alexandre, sempre um prazer falar com você. Eu queria entender como fica o Brasil nesse acordo aí da montadora, da BYD com a Uber. Bem, Bruno, prazer falar contigo. Esse programa que a BYD e a Uber está de forma ousada, traçando por todo o mundo, ele de fato aqui em primeira mão começa hoje no Brasil. E o que é que vai fazer de diferente para os motoristas de aplicativo da plataforma do Uber? Nós ofereceremos, desde já, toda a nossa rede de concessionários de BYD em todo o Brasil, um valor mais agressivo para os motoristas de aplicativo. A título de exemplo, Bruno, um motorista de aplicativo que ora nos assiste e que nos acompanha. O BYD Dolphin Mini tem um preço de R$ 115.800. Para ele, hoje, desde este programa, desse pacto firmado globalmente e que terá aqui no Brasil, como um dos primeiros países no mundo, que vai ser colocado em prática, R$ 7.000 de bônus trade-in para o BYD Dolphin Mini e mais R$ 2.000 de efetivamente desconto em cashback para a aquisição desse BYD Dolphin Mini. No caso do BYD Dolphin, que é um carro hoje de R$ 159.800, Bruno, o nosso motorista de aplicativo receberá R$ 3.000 em cashback, além de um bônus trade-in no valor de R$ 12.000 para que ele possa fazer a troca do seu usado. Então, essa parceria, Bruno, aqui contigo em primeira mão, valendo no Brasil, para que a gente possa, de forma pioneira e ousada, atendermos os motoristas de aplicativo da plataforma do Uber. Baldi, a gente está falando de 100 mil carros elétricos da BYD, da montadora, mas isso para vários países, né? Como é que fica o Brasil nesse acordo aí de tantos países com a Uber? Bruno, como ele disse, o Brasil já começa desde hoje, dia 1º de agosto. A nossa vice-presidente global, Estela Li, fez o anúncio ontem, dia 31 de julho, globalmente, para que esses 100 mil carros elétricos possam estar à disposição em preços mais agressivos aos motoristas da plataforma. No Brasil, começando hoje, a nossa expectativa, Bruno, é que a gente consiga pelo menos 10 mil carros elétricos para atendermos aos motoristas de Uber no Brasil. Em todos os nossos estados, em toda a nossa rede, que são 117 concessionários já hoje em operação, para que a gente possa receber em cada uma das nossas concessionárias os motoristas do Uber que desejam, então, conhecer o nosso carro e saberem, Bruno, porque a diferença, você que sabe muito bem como é empreender e fazer conta, a diferença no custeio mensal de um motorista de um Uber é muito grande
para que ele possa ter uma redução de despesa e um ganho efetivo muito maior. Agora, esse tipo de acordo é benéfico para as duas empresas, né? Se olhar para a Uber, você vê que ela vai conseguir, através desse acordo, em vários países, ela vai conseguir aumentar a frota de elétricos, né? Agora, eu estou falando com a principal autoridade da BYD no país. Baldi, qual que é o maior benefício da BYD nesse acordo com a Uber? Bruno, o primeiro ponto é o que você tocou como essencial, a sustentabilidade, o compromisso com o meio ambiente, com a redução da emissão de poluentes, com a utilização da frota elétrica pelos motoristas de Uber. Sem dúvida alguma, a BYD, que a partir de hoje oferece preços menores para aquisição do BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, dos nossos carros elétricos aos motoristas de Uber, ela terá um ganho. Por quê? Porque nós daremos uma condição para o motorista, para que ele tenha um ganho maior, um ganho financeiro do seu resultado. E olha aqui, Bruno, nós escutamos de muitos motoristas de forma espontânea pelo Brasil. Ele consegue, na maioria dos casos, até pagar o valor da prestação do carro com a redução de custo que ele tem ao usar energia elétrica ao invés da gasolina. E, sobretudo, da imagem que nós teremos, que quando o nosso cliente ou potencial cliente, pelas ruas de todo o Brasil, eles adentram a um carro do motorista de Uber e conhecem um BYD Dolphin ou um BYD Dolphin Mini, certamente eles terão a oportunidade de fazer a experiência que nós queremos levar. Então, a imagem dessa experiência com a marca é algo que a gente quer, fazer com que o nosso potencial cliente possa conhecer essa experiência, porque é muito mais que um produto. A BYD não vende produto, ela vende uma experiência que tem um compromisso com o meio ambiente. Agora, Baldi, realmente a gente acompanha, né, nos nossos programas aqui, que a BYD é uma das montadoras aí de mais rápido crescimento no mundo nos últimos anos. Tem instalação de fábricas, novas fábricas no Brasil, tem na Turquia, tem na Hungria, tem também na Tailândia, né? Mas vamos falar de Brasil. Como é que está o andamento das instalações, das obras lá na Bahia, Baldi? Bruno, uma importante informação. Obrigado pela pergunta. Nós estamos com investimento muito avançado. O investimento que hoje a fundação já ultrapassa mais de 200 mil metros quadrados, pilares sendo erguidos, uma obra em estágio avançado, centenas de pessoas, de trabalhadores na obra civil, que avança rapidamente, para que esse investimento da BYD no Brasil, para fabricar os carros elétricos, os carros híbridos plug-in, aqui em solo brasileiro, na Bahia, em Camaçari, se torne uma realidade. Seja na primeira fase, que é a montagem, como nosso objetivo em dezembro de 2024, ou seja na produção completa, na produção total, como nosso objetivo no primeiro semestre de 2025. Os 5 bilhões e 500 milhões de reais de investimento da BYD, Bruno, estão assegurados, estão sendo realizados, estão gerando emprego nessa fase de obra civil e certamente daqui a alguns meses nós teremos o orgulho de ter um dos carros como a maior montadora global de carros de novas energias, sendo aqui fabricados pelos brasileiros. Baldi, o plano no Brasil é fabricar quantos carros por ano, mais ou menos? Bruno, nessa primeira fase, que compreende o investimento dos 5 bilhões e 500 milhões de reais, nós fabricaremos 150 mil veículos anualmente. 150 mil veículos anualmente. Exatamente. É muito carro na primeira fase. Na segunda fase, daí tem a segunda nós fase. Temos já previsto para 300 mil veículos. É muito carro elétrico circulando nas ruas brasileiras. Eu quero agradecer a presença aqui no Business do vice-presidente da BYD, Alexandre Baldi, trazendo informações inéditas aí desse acordo ousado, esse acordo poderoso entre a Uber e a BYD. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Business. Obrigado a você, Bruno, e parabéns pelo trabalho. Bom, a gente acabou de falar de Uber, tem outro aplicativo de transporte, a 99 vai oferecer aos passageiros a opção de viajar num carro híbrido ou elétrico a partir de setembro. A empresa, que faz parte do grupo global chinês Didi, anunciou a criação do serviço 99 e Pro. Por enquanto, apenas clientes de São Paulo terão acesso
a essa oferta, especialmente em bairros como Perdizes, Higienópolis, Sumaré, Pinheiros, Jardins, Vila Olímpia, Vila Mariana, Brooklyn e Campo Belo, incluindo o aeroporto de Congonhas. Por ser uma categoria que oferece carros elétricos e híbridos considerados premium, né, que tem comodidades aí, tem Wi-Fi, tem o carregamento de celular, essa modalidade terá valores diferentes dos cobrados em carros a combustão. Há planos de ingressar ainda com a opção em outras capitais, isso a partir de 2025. Na China, a Didi conta com mais de 3 milhões e 500 mil veículos, o que equivale a 57% dos deslocamentos da sua frota nas ruas chinesas. No Brasil, a 99 começou a ter a sua base de carros eletrificados a partir de 2022 e atualmente são quase 6 mil veículos registrados na plataforma. E a Cacau Show anunciou que vai lançar uma linha de calçados com objetivo de vendas poderoso. E a marca de chocolates quer vender aí 100 mil pares de calçados com um valor aí que varia entre 160 e 230 reais. Portanto, com esses números que eu acabei de falar aqui no Business, isso é um negócio de aproximadamente 16 milhões de reais que deve entrar no mercado aí, como eu falo, deve entrar em setembro essa novidade aí da Cacau Show, claro, para aproveitar o boom do Dia das Crianças, porque vão ser aí calçados infantis. Como ela não tem experiência alguma no ramo, a companhia fechou uma parceria com a Pampili, que é uma fabricante que existe de calçados infantis, né, especialmente para meninas, que existe desde 1987. Agora, a gente sempre traz aqui no Business novidades, mas essa não é uma enorme novidade, porque os mais detalhistas podem lembrar que há pouco mais de um mês, o CEO e fundador da companhia, o Alexandre Costa, disse que nos planos futuros do grupo estava a abertura de 100 parques de diversão e também a entrada no setor de calçados. Portanto, ele cumpre agora o que ele disse. Mas o que agora fica uma pergunta, eu fico imaginando, né, para quem está nos acompanhando agora, o que uma das maiores marcas, né, de chocolate aí do país, né, que agora tem parque de diversão, porque ele depois aí comprou o grupo Play Center e agora quer os sapatinhos infantis, né? Mas o que ela quer, a gente conversando com as pessoas aí do mercado, ela quer ser um grande hub de negócio, ela quer ter um leque de opções. Porque se o Alexandre Costa já falava que queria, né, ele falou isso, ele queria levantar e quer levantar a fantástica fábrica de chocolates no Brasil, isso depois de comprar o Play Center, agora ele tem ido além. Ele investe tanto numa rede de hotéis que ele tem, aqui no interior de São Paulo, inclusive, e agora investe nos calçados. Voltando só a falar dos calçados, a rede de chocolates agora também vai usar os seus personagens, conhecidos como chocomonstros, para estampar os calçados das garotas, e o trabalho aí de marketing já começou e a coleção será anunciada como exclusiva da linha Chocomonstros. E Paris, a sede das Olimpíadas, foi considerada a cidade mais inteligente da Europa. De acordo com a avaliação da empresa de tecnologia imobiliária Proptecus, a capital francesa alcançou a posição mais elevada da Europa entre todas as avaliadas. A cidade recebeu uma pontuação de 76,4, ultrapassando a vencedora do ano passado, Londres. A pesquisa utilizou os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para avaliar essas cidades inteligentes. Os parâmetros estão organizados em 3 grandes categorias: conectividade e infraestrutura, sustentabilidade e mercado de trabalho tecnológico. Mas vocês, lendo e ouvindo eu falar de cidade inteligente, afinal, o que é uma cidade inteligente? Nós vamos conversar agora com a engenheira eletrônica brasileira
Lúcia Mess, que é vice-presidente da IPM Sistemas. Obrigado pela presença aqui no Business. Lúcia, o que é, afinal, explica para o nosso espectador e ouvinte, o que é uma cidade inteligente? Com certeza, explico sim. Obrigada pela oportunidade, discussão super importante, ainda mais para ver, quem sabe, mais cidades brasileiras entre as mais inteligentes do mundo. É um termo muito difundido, mas acaba, de certa forma, vulgarizado, né? A definição clássica de uma cidade inteligente é um ambiente urbano onde as pessoas conseguem interagir, usar serviços, materiais e energia de uma forma inteligente, para aumentar a qualidade de vida da população e melhorar o desenvolvimento econômico. Então, isso envolve você usar infraestrutura, processos e tecnologia de forma bastante estratégica, equilibrado ao planejamento urbano, à gestão pública e pensando sempre nas necessidades sociais e econômicas da população. E, claro, isso vai envolver aí toda a questão de tecnologias emergentes, como IA, IoT, pautas de sustentabilidade, infraestrutura tecnológica, tudo isso para criar uma cidade que, no fim, é melhor para as pessoas. Bom, a gente está falando da França, né, de Paris, mas você logo falou, né? Tomara que isso seja um impulso aí para termos mais cidades brasileiras nesse conceito aí de cidade inteligente, né? Como é que está o Brasil em relação, qual que é o panorama aí das cidades brasileiras quando a gente fala de inteligência delas, da inteligência dessas cidades? Muito bacana. Nós temos hoje 2 cidades brasileiras que constantemente competem aí pelo título de cidade mais inteligente do Brasil. Florianópolis e Curitiba. A gente tem avançado em algumas questões a nível nacional, como a conectividade das cidades com 5G e com a digitalização do setor público, querendo ou não, é o coração, a base que permite que a gente construa uma cidade mais inteligente. Só que tem muito desafio pela frente, né? Se a gente pensar nesses 3 pilares que levam uma cidade a ser considerada inteligente, a gente tem a parte de infraestrutura, que envolve a conectividade, a gente tem a parte de ter um mercado tecnológico muito robusto, que é super importante, e a questão de sustentabilidade. Então, pensando, por exemplo, nessa questão de infraestrutura, de mercado, de conectividade, a gente tem bastante desafio na desburocratização das rotinas do setor público, a gente tem muito dado descentralizado, sistema antigo, fragmentado, a gente tem pouca utilização dos dados para tomada de decisão, e, querendo ou não, né, falando em mercado tecnológico, o Brasil está avançando bastante, com certeza, mas a gente tem um gap aí de desenvolvimento em relação a alguns outros países. Uma métrica que eu sempre gosto de usar, por exemplo, né, para a gente ter um mercado de tecnologia robusto e destaque em nível internacional, eu tenho que ter gente suficiente se formando e com excelência na parte de tecnologia e computação. Se eu pegar hoje a massa de estudantes brasileiros, né, segundo o INEP, 0,13% está estudando computação. Eu comparo isso, por exemplo... Mas é muito baixo. 0,3%. É muito baixo. Dados do INEP ali de 2021. Talvez tenha já melhorado aí nos últimos 3 anos, né? Mas eu comparo isso, por exemplo, com grandes centros no Vale do Silício, onde 20% a 30% dos estudantes de graduação estão estudando computação, como é o caso do MIT, Stanford. Na Europa, por exemplo, também chega uma média de cerca de 8% a 10%. Então, né, falta ainda a questão de conectividade, ainda temos desafios. Digitalização do setor público, temos desafios. E mercado tecnológico. Bom, você falou então de Florianópolis, né, Santa Catarina e Curitiba. Só isso, essas 2? Perfeito. Temos mais cidades que estão bastante despontando aí como cidades inteligentes, né? Despontando, mas as 2 já são cidades inteligentes. São destaque. São destaque no Brasil. Tá. Aí nós temos, por exemplo, a cidade de Guarapuava, no Paraná, que é destaque como cidade inteligente na digitalização do setor público. Temos um case bem legal aqui em Santa Catarina também, que também não é tão óbvio, né? Como São José, que tem usado tecnologia para desburocratizar a abertura de empresa, que contribui para o desenvolvimento econômico, que contribui para ter um mercado tecnológico mais robusto. Então, nós temos várias cidades em todo o Brasil que têm se desenvolvido nesse sentido. Mas são... Hoje no ranking, né? Mas assim, você está falando de uma cidade no interior do Paraná, que é Guarapuava, que é uma cidade muito pequena, né? E assim, a gente tem uma imensidão deste Brasilzão, que se você comparar Guarapuava com São Paulo, na verdade não tem nem como comparar. Não. Né? São Paulo é um país. Mas assim, se for colocar um elemento, um critério para deixar ou ajudar as nossas cidades brasileiras mais inteligentes, o qual seria?
talvez a burocracia, eliminar um pouco a burocracia. Eu ouvi você falando muito de burocracia. É isso? Vamos pegar um elemento só. Um critério. Leu minha mente. É a questão da burocracia. É a burocracia, tá. Logo é a burocracia. Se a gente pensar quais são os pilares de uma cidade inteligente, as pessoas conseguindo ter mais qualidade de vida, com melhor conectividade, com melhor serviço, melhor infraestrutura, melhor tecnologia. Quem é que vai investir nisso nas cidades? É o setor público. Se o setor público conseguir investir nisso, ele precisa investir em inovação, ter menos burocracia. Para as empresas conseguirem florescer e ter um melhor mercado tecnológico, elas precisam de um ambiente que seja propício a isso. De novo, eu bato na burocracia. Para eu ter um ambiente mais sustentável, pensando em mais espaço verde, compensação de carbono, de novo eu estou falando no aspecto burocrático, até de licenciamento de construção e tudo mais, que tem que ser tudo muito bem pensado. Então, com certeza, sempre que eu vou falar em desenvolver o Brasil como um país com cidades mais inteligentes, eu esbarro na burocracia. E, inclusive, é algo em que a França fez um projeto bem bacana, que anunciou agora em abril. A ideia deles é quase que criar um mordomo contra a burocracia. Chama-se o Albert. Então, eles criaram estão criando um sistema de inteligência artificial que busca automatizar as rotinas que o cidadão tem com o setor público. Ou seja, desburocratizar ao máximo. Sim. Muito bem, muito bem. Nós conversamos aqui no Business com a Lúcia Mess, engenheira, que nos traduziu aí o que é uma cidade inteligente a partir desse estudo aí que elegeu Paris como a cidade mais inteligente da Europa. Lúcia, obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigada pela colaboração. E a OpenAI, a dona do ChatGPT, lançou o seu próprio mecanismo de busca e levantou uma pergunta no mercado. Será o declínio da hegemonia do Google? Porque a nova ferramenta ela tem o nome de SearchGPT e já está aí liberada para um grupo restrito de usuários. Esses usuários aí que vão usá-los num período de testes. Trata-se de um novo mecanismo de busca que responderá a perguntas com informações e links para fontes. A OpenAI disse que os usuários verão respostas às suas perguntas com atribuição aos criadores e editores de notícias, inclusive das empresas de mídia que fecharam acordos com a startup nos últimos meses. Além das buscas, o SearchGPT trará um resumo das respostas e permitirá que o usuário continue a conversa na pesquisa, dando à pessoa a oportunidade de aprofundar no tema até encontrar, quem sabe, o que ela está buscando. Essa é a primeira vez em muito tempo que o domínio do Google é desafiado dessa forma. Segundo a própria OpenAI, chegou a hora de revolucionar a forma como fazemos pesquisas. Quem quiser experimentar o produto na versão beta precisa se inscrever numa lista de espera diretamente no site da OpenAI. A OpenAI não informou uma data para o lançamento público do SearchGPT. A empresa diz que está trabalhando com criadores e editores parceiros para obter retornos, feedbacks sobre essa nova ferramenta e planeja integrar os recursos de pesquisa de maior sucesso ao ChatGPT. Google, é melhor abrir o olho, hein? E a Lamborghini teve vendas recordes no primeiro semestre de 2024, um período aí no qual a maior parte do setor automotivo enfrentou queda nas vendas, né? A fabricante de supercarros de luxo italiana entregou 5.558 veículos até o fim de junho e gerou uma receita de 1 bilhão e 600 milhões de euros, uma alta de 14,1% se comparado com o mesmo período de 2023. O lucro atingiu um recorde de 458 milhões de euros. O CEO da marca, Stefan Winfelmann, acredita o bom desempenho das vendas em todo o mundo a uma abordagem equilibrada em relação ao mercado de veículos elétricos. Em vez de colocar toda a força nos elétricos, a Lamborghini tem apostado em modelos híbridos, unindo a menor emissão de poluentes proporcionada pela tecnologia híbrida com o desempenho dos motores de combustão interna. É algo, segundo o CEO, que ajuda a manter a emoção de dirigir o carro e, ao mesmo tempo, dá um impulso quando a pessoa precisa desenvolver potência em baixas
rotações. E o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua confiança. E um convite agora para todos vocês, hein? Quer ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vídeos dos nossos comentaristas, dos apresentadores? Faça a sua assinatura, entra lá, o site está aqui, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.